Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua compaixão. Te louvamos, ó Senhor, pela tua bondade, pela revelação de Jesus Cristo. Ó Senhor querido, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela paz em nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Obrigado, pastor querido, pelo teu grande amor. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, suplicamos, meu Senhor, pelos nossos irmãos, nossos ajudadores. Toma em tuas santas mãos cada vida. Guarda os teus servos na cidade, guarda os teus servos no sítio, opera maravilhas, meu Senhor, na vida dos nossos irmãos. Te louvamos, Pai, pelos novos convertidos, novos irmãos, meu Senhor. Guarda esta geração, manifesta o teu poder, da graça, faz maravilhas. Que cada um, meu Senhor, possa buscar a tua presença e se firmar, independente, Senhor, do que possa acontecer. Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda graça, olha dos céus para nós e ajuda-nos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa Voz da Igreja. O nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor, é ler a palavra, expor. Deus me deu a graça, a decisão, a direção para trazer mensagens expositivas. E é isto que eu faço durante toda a minha ação, no rádio, na igreja, dando aulas nas escolas dominicais, onde eu estou, onde eu estiver, onde eu for convidado a servir, eu faço assim. Porque eu não tenho muito conhecimento, não tenho muita virtude, não tenho muita coisa minha, portanto, seria uma tragédia eu apresentar minhas coisas. Então, apresenta a palavra de Deus ordenadamente, ordeiramente, expondo versículo por versículo, e para mim é uma bênção, porque alguém pode se dispor a fazer um trabalho assim também, e é maravilhoso. Nós vamos meditar na palavra. Nosso texto é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 14 a 24. É um texto maravilhoso e fala das dificuldades da igreja no início da sua história. Então, vamos ler, orar e aprender juntos. Todas as coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata.
A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Querido Senhor, muito obrigado, obrigado, Senhor, pela leitura em Tua Palavra Santa. Fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos. Nos dá, Senhor, a graça para entender, o prazer de receber e a capacidade para transmitir. Deus fiel, Deus justo e verdadeiro, guarda todo o Teu povo, a Tua igreja no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, eu tenho procedência interiorana. Nasci no interior, nasci bem. Meu pai era um homem especial, minha mãe uma mulher especial. E apesar de ser um casal novo, quando eu nasci, minha mãe ia fazer 18 anos. E já tinha tido 2 filhos. Já pensou como era no passado? Um estava vivo e o outro havia falecido. E meu pai era um homem especial mesmo. Trabalhava muito, trabalhava para o clero. Era um construtor de igrejas, de capelas. Trabalhou com muitos párocos. E era um homem bastante conhecido e honrado. Foi até fácil para mim na minha infância e depois também quando voltei lá, já adulto, casado e sendo muito bem recebido. É o filho do mestre Chico, é o filho do mestre Chico. Eu não tenho de que reclamar da minha família no que diz respeito à qualificação social. Apesar de não serem detentores de muitos bens, mas existia um padrão digno. Mas no que diz respeito ao Evangelho, lá na região onde eu cresci e conheci o Evangelho de Jesus Cristo, no que diz respeito ao Evangelho, aquele lugar era uma tragédia. Existia pouquíssimos cristãos. Os que existiam sofriam demais, porque além da perseguição, além do desrespeito, além do descrédito imposto pela religião da maioria, não tinha estrutura nenhuma. Tinha uns irmãos da Igreja do Véu, não tinha estrutura nenhuma. O trabalho era na casa de um senhor chamado João Pereira. Tinha os irmãos da Igreja Batista e não congregavam, porque não existia Igreja Batista lá. Eram pessoas que tinham vindo de fora, tinham crido em Jesus Cristo, em outro lugar, e ali todo mundo sabia. A costureira da minha mãe, por exemplo, era uma irmã da Igreja Batista. Mas lá não existia Igreja Batista. E tinha município que não aceitava de forma nenhuma a construção de igreja. As coisas já foram bem piores. E no que diz respeito ao Evangelho era assim. Quando chegaram os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, que eu tive a oportunidade de conhecer e aceitar Cristo logo no comecinho, nos primeiros dias deles ali, também não tinha estrutura. A igreja era a casa deles, que depois passou a ser a nossa casa, porque eu fui morar com eles. E era muito difícil. Eu fazendo essa leitura em 1 Coríntios 16, eu me situo muito bem nisto, porque experimentei isto. Meus queridos irmãos, Luiz Antônio, Luzimar, Luísa, Luizita, Eliette Júlio, Alzira, nossos
familiares, a irmã Senhora, que é Francisca Dantas, a irmã Francisca Dantas, a irmã Senhora, que eu conheci bem novinha, agora tem neto médico. E conheci bem novinho, os filhos eram pequenos, na época que eu me converti aos 16. E a igreja era na nossa casa. Eu lendo isso aqui, eu me sinto muito envolvido. Todas as coisas sejam feitas com amor. Todas as vossas coisas, todos os vossos atos sejam saturados de amor, feitos por amor, feitos com amor. É um conselho apostólico. Agora vos rogo, irmãos, olha a linguagem de um apóstolo. Agora vos rogo, eu peço. Rogar é pedir encarecidamente. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, ou seja, os que primeiro se converteram naquela região, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Além deles serem os primeiros convertidos, eles estão à disposição dos missionários, as igrejas ali que enviam pessoas, os que saem fazendo a obra de Deus de uma província para outra, podem contar com eles. Que também vos sujeiteis aos tais, estejam em sintonia, estejam em harmonia, escute o que eles têm a dizer, escute o que eles falam, o que eles ajudam, escute as opiniões deles. Eles tinham credibilidade. E a todo aquele que auxilia na obra de Deus e trabalha. Aqui nós identificamos no versículo 16 duas categorias. Vocês devem se sujeitar a eles. E não só a eles, mas todo aquele que auxilia na obra de Deus e que trabalha na obra de Deus. Na obra de Deus tem essas duas categorias. Tem os que trabalham, tem os que vão, eles vão desbravando, e tem os que patrocinam, os que desbravam. Tem os que vão levando a palavra, vão evangelizando, vão visitando, vão fazendo. E tem outros que ajudam os que fazem. E Paulo era beneficiário dos dois grupos. Paulo fazia e precisava de muitos para estar ao seu lado, também fazendo, além de ter os que mandavam de onde estivesse o que era necessário. É o que aparece aqui no versículo 17. No versículo 17 ele diz: folgo é me alegro, folgo é me regozijo, folgo, porém, com a vinda de Estéfanas. Estéfanas, essa terminação aqui parece, mas se trata de um homem. Estéfanas, de Fortunato e de Acaico. 3 irmãos que vieram da Acaia, que vieram daquela região da Ásia Menor para Corinto, onde Paulo estava. E Paulo diz: porque estes supriram o que da vossa parte me faltava.
Eles vieram ter com Paulo e eles trouxeram o que era necessário: alimento, roupa, túnicas, gorros, que sempre eles usam isso, é proteção, é peça indispensável na Ásia Menor, na Ásia, porque estes supriram o que me faltava, trouxeram o que eu precisava. Também me alegraram o meu espírito, recrearam o meu espírito, assim como eles recreiam o vosso. Reconhecei-vos, pois, aos tais. Honre estas pessoas. Ajude estas pessoas. Se dedique a Deus e à sua igreja. Eles recrearam o meu espírito e o vosso. Honre estes homens. Honre estas pessoas. Ajude estas pessoas. Orem por estas pessoas. Aí entra nas saudações. No versículo 20, ele diz: todos os irmãos vos saúdam. Todos os irmãos têm amor por vocês, enviam saudações, os que conhecem enviam lembranças. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. O ósculo santo é um beijo. Era tradição entre os judeus e os cristãos de origem judaica. Mas nem sempre era utilizado ou compreendido ou compreensível aos asiáticos. Mas no que diz respeito à santidade da igreja, à espiritualidade da igreja, à fraternidade das pessoas, Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, que haja de fato referência, reverência, que haja afeto, que haja amor, que haja dedicação. Aí vem a saudação pessoal no versículo 21. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Ele tinha um secretário na época chamado amanuense. Era Técio, um deles. Não se sabe se houve outros, mas um é mencionado em Romanos, o Técio é mencionado em Romanos. E o que acontece, pela muita ocupação do apóstolo, ele também já com problemas, já mais tarde, já com bastante idade, sofrimento, ele citava, ele ditava e a pessoa escrevia. Mas ao terminar a epístola, a carta, o documento, ele assinava, a assinatura dele ia ali para dando fé àquele documento, àquele texto. Então ele diz: saudação da minha própria mão. Não era uma saudação em nome dele, era uma saudação assinada por ele. Saudação da minha própria mão, de Paulo, aqui sou eu que estou escrevendo. Se alguém, aí vem uma exortação terrível até. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Anátema significa maldito, amaldiçoado. Se alguém não ama, ele não está enviando carta para ímpios. Ele está mandando carta para a igreja.
E na igreja, se alguém estava na igreja por conveniência, para se aproveitar, para ganhar dinheiro, para ter credibilidade, por qualquer outra razão, aqui é incluído. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem ama a vinda do Senhor Jesus, quem ama o Senhor Jesus, ama a sua vinda. Portanto, exclama, Maranata, Maranatá. Se alguém não ama, não deve estar na igreja, está perdendo tempo, seja anátema. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que Deus abençoe vocês grandemente, que a graça seja abundante sobre vós. E no último versículo, aí a identidade do apóstolo. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, não sobrou nada do Saulo. Bendito o Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor para sempre. Não sobrou nada do fariseu Saulo. É um discípulo verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que podia dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Algo grandioso, algo maravilhoso e profundo. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Por causa de Jesus, eu amo a todos vocês. Por causa de Jesus, vocês todos amam a mim. É isto que está escrito neste texto, no último versículo desta epístola. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Se não fosse a transformação, se não fosse o poder grandioso e glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não me amariam e eu não amaria vocês, não conhecíamos, portanto não teríamos nenhuma interação, nenhum relacionamento, nenhum interesse na vida, no bem-estar uns dos outros. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender. Aprendo todos os dias. A Bíblia é um mar de letras. A Bíblia é uma profundidade. A Bíblia é uma grandeza. E é por isto que o mundo abomina. O mundo gosta de coisa rasteira. O mundo gosta de coisa rasteira, religião fácil, profecia barata. O mundo gosta de profeta sem futuro e apóstolos de meia tigela. Assassinos que estiveram no Brasil, que vieram implantar a fé nos ídolos aqui, até assassinos foram chamados de apóstolos, Anchieta e muitos outros. Assassinos. O mundo gosta de apóstolo assassino, apóstolo barato, apóstolo sem futuro, vigarista. Mas aqui nós temos a figura de um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que podia dizer para a igreja, o meu amor repouse sobre vós. O meu amor esteja com todos vós, por causa de Jesus. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Eu sou feliz, porque eu faço parte deste grupo pequenino, seleto, que ama o Senhor e ama a sua igreja.
E é por isto que eu me armo com as armas da justiça, com as armas do Espírito de Deus, com a espada de 2 fios, com a mão direita e a esquerda, a habilidade como ambidestro das Escrituras, para proclamar o amor do Senhor, a graça do Senhor, o perdão do Senhor, porque eu experimento. Deus abençoe vocês de uma forma rica, poderosa, gloriosa, incomparável. Vamos orar. Orar por todos os que fazem a obra e por todos os que auxiliam, inclusive a minha palavra de gratidão aos meus ajudadores. Bendito Senhor, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, te louvamos, bendizemos, agradecemos, ó Deus, pela tua bondade e graça. Obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre nós, obrigado pelo teu profundo amor, obrigado pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela leitura santa, pela palavra santa, pela maravilhosa direção, meu Senhor, para fazer o teu trabalho. Obrigado pela tua igreja santa, pelos nossos queridos irmãos que têm prazer na tua obra, na tua lei, que têm, Senhor, dedicado a ti, Senhor, a vida, o tempo e os bens. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, ajuda-nos, guarda-nos, fica conosco, Pai. Estenda as tuas santas mãos com copiosas bênçãos sobre os teus santos. Tu és o nosso pastor e conhece todas as tuas ovelhas. Querido Senhor, ouve dos céus a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia! Deus vos abençoe, Deus vos guarde e, se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe grandemente. Amém.